Olá pessoal, bom dia, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Luz Sextos. Eu sou a Bia Rodrigues e hoje nós vamos falar sobre a matriz da vida do senhor Mel Gibson. Muita gente conhece ele, lógico, né? O mundo conhece Mel Gibson. É um grande ator, excelente ator, magnífico, e nós vamos ver um pouquinho sobre a matriz dele, porque achei muito pertinente. A ventania tá forte, viu? Achei bastante pertinente a gente falar sobre isso e trazer para vocês a visualização dessa matriz e o acompanhamento, que dessa vez eu fiz o meu deverzinho de casa direitinho, tá, gente? Vou mostrar para vocês os detalhes da vida do Mel Gibson e os acontecimentos, né, da vida dele dentro da matriz da vida dele. Então, vamos lá, né? Vamos começar. Então, a gente tem aqui o Mel Gibson, né, nasceu no dia 3 de janeiro de 1956 e ele começa, né, ele é uma pessoa que ele nasce na Austrália, né? Então ele tem pai, a mãe e tal, tudo direitinho, o pai, família, na verdade, né? Ele, oh meu Deus, para, bote. Ele sai, né, do local onde ele mora, por quê, né? O pai dele ganha uma ação judicial, tá? Tá aqui, não sei se dá para vocês verem, né? Porque o mouse não tá aparecendo, mas quando eu boto assim, vocês vão poder ver. E aí eles saem eles, oh meu Deus, eles saem da onde eles moravam, né? Nos Estados Unidos, porque ele nasce em Nova York, né? E eles vão morar na Austrália, em Sydney, na Austrália. Bom, aí por quê, né? Por que eles saíram, a família saiu? Quando a família saiu de Nova York, o Mel Gibson tinha 12 anos, né? E aí a atitude dos pais dele da mudança foi por razões econômicas, né, que a gente não tem a certeza do porquê, e também porque o pai dele achou que o filho mais velho dele, né, porque o Mel Gibson não é o filho mais velho, é o segundo, né, não seria aceito no exército, tá? Tá aqui, ó, para a guerra do Vietnã, né? Então, o que acontece? Vamos lá agora na matriz dele, logo de cara aqui, na cauda kármica dele, tá? Isso aqui é a matriz do Mel Gibson, tá? 31 de janeiro de 1956, e aqui é a cauda kármica dele. Tá? Bom, o que acontece com uma cauda kármica dessa? Fala sobre guerras, vitórias, batalhas muito fortes. Então, provavelmente, o Mel Gibson, numa outra encarnação, participou de guerras, de batalhas, podia ser um soldado, podia ser um general, enfim, uma pessoa também que pode ter sido, né, um herói de guerra, como pode ter sido também, pode ter matado muitas pessoas, né? Então, ele traz essa cauda kármica que precisa realmente aqui ter um cuidado maior, né? Porque com essa bagagem, provavelmente ele tem essa coisa de guerra, né? Ele tem essa coisa de luta e às vezes, né, também bastante de agressividade. Então, o que essa cauda também traz? É uma pessoa agora que precisa pensar globalmente, tá? Saber que as pessoas têm o direito de ter, né, as suas opiniões, tem que começar a entender a ser um pouco mais neutro, né, e flexível nas atitudes dele, nos pensamentos dele, né? Então tem todas essas questões aqui envolvidas na cauda kármica, tem muito mais, mas não é o caso da gente falar agora, tá? Bom, e aí toda essa questão, né, de guerra, você vê que isso tá lá de alguma forma na família. Por quê? A gente tem aqui na cauda kármica da mãe exatamente igual a cauda kármica
do pai, tá? E nós temos aqui também o número 7, que é um número bastante importante, que aparece bastante aqui na matriz dele, inclusive na questão de talentos vindos de uma outra vida, né? Ou seja, e ele aparece, está presente na cauda kármica, são coisas que ele precisa resolver. Ou seja, pessoas que passaram por situações assim, uma outra vida, né? De matar pessoas, não interessa se a causa era justa, se era boa, né? Isso não importa. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. Pronto, né? Não interessa se a vida era boa, se era justa, tá aqui, ó, o 7 aqui, nos talentos vindos de outra vida. Então, esse é um número bastante importante na vida dele. Pessoa que é um guerreiro, né? Que tem a coisa de batalhar, de guerrear, né? E de ter realmente muita agressividade dentro dele, né? Então, a gente vê que isso já faz parte da família de alguma forma. Bom, o irmão dele, que era o mais velho, que, né, deveria ir para a guerra, não foi. O pai, com medo, né, dele não ser aceito pelo exército, inclusive saiu fora, né? E, enfim, a gente vê que tem isso aí dentro dele de alguma forma já geracional, né, dentro da família. Bom, agora vamos lá, vamos dar sequência aqui, falar um pouquinho sobre a questão aqui da carreira dele, né? O primeiro filme dele é o Mad Max. Então, a gente abre aqui o Mad Max, que foi, né, estrelado aí em 1979, tá? E ele tinha 23 anos, gente, né? Ele tinha 23 anos. Então, a gente está vendo aqui, né? Aqui nós temos 20 anos dentro da nossa matriz, período de 20 anos, e 23 anos tá exatamente aqui, ó, 22,5 para 23, e aqui ele vive 23 com força, que são os aspectos de justiça, né? O número 11, o arcano 11 presente, né, na vida dele. Então, nós temos, o que nós temos nessa situação? É uma pessoa que todos sabemos, né, sempre fez filmes de guerras, de batalhas, né, de moral, muitas questões de moral, né, porque Mad Max falava sobre isso. Inclusive ele era, né, do exército em Mad Max. Vou abrir aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui, na América do Norte, status de sucesso, abertura exterior, sinopse, tá aqui. Um dos membros, tá aqui, ó. O oficial Max Rockstank, né? Enfim, tem toda uma elaboração aqui, né? Ele consiga escapar dos seus perseguidores, enfim. Tem toda uma situação nesse filme que foi maravilhoso, né? Foi um estouro de bilheteria, e como vocês podem ver, o orçamento foi de 400 mil dólares e eles arrecadaram 100 milhões de dólares. Então foi o primeiro filme da carreira dele, né? Logo que ele saiu do colégio, né? Ele fazia artes, né? Artes cenográficas, atuava, né, em teatro, mas ainda não era conhecido, né? Então, ele começou com Mad Max. Aí depois tiveram vários outros filmes, e o interessante é a gente ver sobre aqui, ó. Tiveram vários outros filmes. Máquina Mortífera, onde ele era um policial, né? Maverick também. Aqui tem outros filmes, né? Hamlet, que as mulheres gostam e tal, mas o mais forte nele era a questão de luta e guerra, né? E Coração Valente, né, gente? Coração Valente foi também um filme muito marcante. O Patriota, só filmes, né, de luta, de guerra, e ele estava ali participando disso tudo, tá? E aí a gente vê, deixa eu tirar aqui o Mad Max, vamos ver aqui a Paixão de Cristo. Paixão de Cristo foi um filme extremamente impactante. Eu, inclusive, fui pro cinema para ver, e eu tive que sair, eu não aguentei,
porque eu chorava copiosamente. É um filme extremamente forte, inclusive deu problemas durante a filmagem, os atores que passavam mal, só de falar eu fico já emocionada, né? Nós sabemos que o Jim Caviezel, que foi o ator, né, que estrelou, que fez o papel de Jesus Cristo, ele mudou, inclusive, era um ateu, mudou. Mel Gibson também, muito inteirado nisso, porque ele já vinha de um colégio, né, onde ele estudou a infância e tal, estudou a vida, durante a vida dele, era um colégio religioso, né, mas ele sempre teve aqui, antes da gente pontuar aqui a paixão de Cristo na vida dele, né, ele é uma pessoa que realmente precisa mesmo, né, precisava mesmo, enfim, ter esse contato com as questões do poder superior aqui na vida dele, né, de realizações, de justiça e de equilíbrio com o material e o espiritual, que talvez ele ainda não tivesse isso muito fortalecido na vida dele. Ele sempre teve essa questão, né, da religiosidade, mas vamos ver aqui, antes de começar aqui, vamos ver que tem um monte de coisas intrincadas aqui, né? Então, paixão de Cristo entra na vida dele aos 48 anos, tá? Ele como diretor, né? Enfim, 48 anos, a gente está aqui falando dessa fase aqui, ó, 48 anos. Então, ele estava sobre a égide do arcano 18, que é o arcano da lua, e onde fala dessa questão toda da intuição, da espiritualidade, da criatividade, desse contato maior com as coisas espirituais da vida. Então, nós temos aqui exatamente, né, o arcano 18 marcando isso na vida dele, marcando essa questão, que foi um sucesso, né? O filme teve vários tipos de crítica, mas foi um filme exemplar, extremamente bem feito, cenografia, tudo, as roupas, né? Enfim, os atores também, né? Maravilhosos. Então, isso da questão da espiritualidade, talvez ele tenha conseguido, né, sacramentar verdadeiramente na vida dele depois desse filme, né? Ou seja, depois dos 40 anos, né, onde ele estava aqui, inclusive o karma material dele, né, a pessoa que precisa ganhar o mundo. Lembra que eu falei para vocês, né, que da cauda kármica dele, que é uma pessoa que precisa pensar globalmente, ou seja, uma pessoa conhecida no mundo inteiro. Aqui é o arcano 21, o arcano do mundo, onde é o mundo mesmo, né? Ele ganha o mundo, falando também sobre as questões aqui, né, de justiça, de fazer as coisas de forma correta, honesta, sincera, né? Não pode sair dos trilhos, né? É uma questão aqui de lei kármica na vida dele. E o arcano 8, que é o arcano da força, falando sobre essa questão da materialidade com a espiritualidade, um equilíbrio necessário que se precisa ter para conquistar determinadas situações, né? E a gente vê aqui um arcano 10, que é a roda da fortuna, justamente falando sobre questões financeiras, né? De profissões e tal, mas é outra coisa, né? Mas é aquela história, a roda da fortuna, ela traz realmente uma vibração especial para a vida das pessoas. E ali a gente tem um 10 bem marcado, ou seja, é uma pessoa que nasceu para ter sucesso, sabe? E uma outra coisa bastante interessante, né, é que ele vem com 3 aqui. 3 é o arcano da imperatriz, é o arcano da família, dos filhos, de toda essa situação, né, bacana, né, que existe da pessoa ter essa coisa de ter uma casa bonita, de ter o seu próprio negócio, de ser uma pessoa bem-sucedida naquilo que faz, tá? E aqui, bom, como eu falei para vocês, né, aos 12 anos, quando ele se muda, né, com a família e tudo mais, nós temos aqui marcado
justamente, né, com 12 anos, entre 11 e 12 anos e meio, o arcano 13, que fala das mudanças, das modificações na vida, né? Isso aqui é bem interessante também. Bom, aí, o que a gente vai ver? Já vimos aqui a Paixão de Cristo, né? Onde ele realmente entra, né, no real acordo aqui, porque nós temos acordos que são pessoais até os 20 anos, dos 20 anos até os 40, são os acordos sociais, né? O que se faz para a sociedade, o que se faz de bom para a sociedade, o que você transmite do seu acordo pessoal, né? O que você aprendeu, o que você somou de bagagem para entrar, né, no seu acordo aos 40 anos, ao seu acordo social, né? E depois tem, né, a partir dos 40 aos 60 o acordo social, e a partir dos 60 é um acordo espiritual, tá? Então vamos lá. Ele tem o arcano do mago como um talento dado, tá aqui, como um talento dado por Deus, né? Então, quando você tem um talento como o do mago, né, dado por Deus, você tem um talento de outras vidas, que é o arcano 7, e você tem um arcano atual, que é o 6, que é o arcano dos enamorados, que quando muito bem trabalhado, traz muito amor, muita beleza, muita estética, né? Enfim, e ele é um homem, sempre foi um homem muito bonito, né? A estética física, né? O corporal dele, por conta até dessas questões e dos talentos dele, que é uma coisa inata, né? O 7 que ele recebe de outras vidas é inato dele. As guerras, as lutas, então necessariamente precisa ser um homem forte, né? E o arcano do mago, que tem ali uma potencialidade de habilidades incrível. O arcano mago, ele pode fazer o que ele quiser, né? É muito, muito legal isso, tá? Então, o que a gente tem aqui, né? Falamos dos filmes, tem vários outros filmes, Gladiador, né? Ele foi inclusive cotado para esses papéis, né? Batman, Amadeus, Gladiador, X-Men. Então, gente, tudo filme de ação, de luta. Não é à toa, né? Isso está bem marcado na matriz dele, né? E aí, o que nós temos aqui? Vida pessoal. Vamos falar da esposa dele, a primeira esposa dele, Robin Moore. E, bom, ele conhece a esposa e se casa com ela, né, aos 24 anos, tá? Então, 7 de junho de 1980, eles se casam, né? Uma igreja católica, porque ele tem toda essa questão de religiosidade, enfim, né? Com 24 anos. Então, 24 anos, nós temos aqui o arcano 5 marcado, tá? Porque aqui ele já tá, ó, 23,5, 24, e então ele entra no arcano 5 e fica lá até os 25 anos. Então, nós sabemos bem, né, que um arcano 5, ele tá ali marcando, né, um 5. O 5, a questão da religiosidade, né, de fazer as coisas de forma correta, de fazer as coisas de forma certa, de respeito, de amor, né? E aí nós temos aqui, né, da matriz dele, o melhor aspecto, né, de pessoa para que ele possa ser feliz no amor é o arcano 5. Então, a gente fala, mas que coincidência, né? Não existe coincidência, né, gente? Não existe. Principalmente com a matriz, né? A matriz, ela não trabalha com coincidências, ela trabalha com fatos. E é tudo aqui matemático, tá? Então, o que a gente vê aqui? Dessa relação, eles tiveram 7 filhos. Você vê como é que a matriz é legal, né? Aqui ele tem logo na entrada, né? Nasceu no dia 3, então ele tem um arcano 3, né? Na vida dele, no interno dele, né? Então, provavelmente ele desejou realmente ter muitos filhos,
né? E ele teve 9 filhos. O Mel Gibson tem 9 filhos, tá, gente? 9. 7 com a primeira esposa dele, né? Com a Robin, e outros 2 com a segunda esposa. Então a gente viu essa questão aqui do casamento, tá? E eles se separam quando o Mel Gibson tem 53 anos. Bom, aqui na matriz dele nós estamos vendo 52, porque aqui fica tão pequenininho para ver desse jeito, né? 52, 52,5, quando ele está aqui com entre 52,5 e 53 anos, ele está sobre a égide do arcano 9, que a gente sabe que é o arcano do eremita, que traz muita introspecção, traz vontades de, né, e toda aquela situação de perdas, de necessidade de sair de coisas que não estão dentro dos conformes, né, finalizações. Então tá bem marcado aqui isso também, essa separação de um casamento que, como eu mostrei ali para vocês, né, ele honrava muito, né? Tá aqui, ele disse isso, né? Minha rocha, se referindo à esposa, né? Minha rocha de Gibraltar, simplesmente a mais linda. E ainda disse, vida é sobre amor e compromisso, e desafio qualquer um que pense isso, que pense que isso é um clichê. Então, é basicamente essa situação, quando ele encontra o amor da vida dele. E viveram muitos anos juntos, e tiveram 7 filhos juntos. 7. Lembra do número dele bem marcado na matriz, né? 7, 7, 7, 7. Bastante, né? Então, tiveram 7 filhos juntos, né? E depois, em 2009, né, ele se separa, como eu mostrei para vocês, né? Ele se separa com 53 anos, que eu mostrei até o arcano 9 lá na matriz. E aí, na verdade, que aqui fala, né, que quem fez o pedido do divórcio foi a esposa. E aí a gente consegue entender uma coisa aqui, tá? Aqui, de acordo com os documentos de Mel, o casal já estava separado há quase 3 anos, né? E a gente consegue entender que ele, quando tá com a Oksana, né, que foi a segunda esposa dele, que é a segunda esposa dele, né? Ele anuncia, né, que eles vão ter um filho em 25 de maio de 2009. Ou seja, antes mesmo, né, das questões da separação, né, ele já estava com essa moça, porque se ele se separa, eles anunciam, né, ele e a primeira esposa anuncia o divórcio em abril de 2009, e no dia 25 de maio, ou seja, um mês depois, no mesmo ano, ele anuncia que vai ter um filho com essa moça, tá? Então, gente, é difícil, né? É complicado. E a gente vê que a matriz da vida, ela mostra exatamente as situações que trazem complicações, né? Porque aqui nós temos um arcano 19, né? Um regimento do Sol, que fala também de filhos, né? Nós temos alguns arcanos que marcam ali nascimento de filhos. Então, 51 anos aos 52 anos e meio, ou seja, nesse período, né? Porque ele se separa oficialmente com 53 anos, mas aos 50 anos ele já tinha se separado verdadeiramente da esposa, né? Então ele estava vivendo aqui um arcano 5 na vida dele. Novamente, né? Tem muito a ver com o casamento dele, com o relacionamento dele de anos, os 7 filhos com a primeira esposa e a separação sob a égide também do número 5. Ou seja,
provavelmente foi muito difícil isso para ele. Provavelmente foi muito difícil isso para ele, por causa desse arcano 3 aqui da Imperatriz regendo a vida dele, né, o interno dele. Então isso foi muito difícil. E aí, entre 51 e 52 anos e meio, aqui o arcano 19, ele traz algumas dificuldades se tiver na parte negativa, mas ele também traz alegrias, como por exemplo, o nascimento de um filho, né? E é basicamente nessa fase aí que ele está mostrando, né, que toda a, oh meu Deus, discografia, né? A biografia do Mel Gibson está mostrando tudo isso daí. Então, o pai, né, que com o nascimento de Lars, né, fruto do casamento, parará, Mel Gibson foi pai pela 9ª vez. Então, 9 filhos, gente. É muito filho. É o arcano da Imperatriz trabalhando com força na matriz dele, né? E o núcleo dele, né, como ele aparece para as pessoas, como ele mostra a vida dele, é uma pessoa que gosta de aprender, que tem muita necessidade de aprender, de se comunicar, de conhecer pessoas, mas também ordem, moral, caráter, bons costumes. E é uma pessoa que provavelmente baseou esse casamento, o primeiro casamento dele, dentro de tudo isso daí, tá? E aqui a gente vê, né, nas questões dos chakras do Mel Gibson, a gente tem aqui a necessidade de cura, né, das questões espirituais dele, tá? Então fala dessas questões espirituais, que ele precisa tratar disso, e esse é um homem, essa é uma pessoa que está realmente indo atrás da matriz dele, ou seja, está indo atrás das questões kármicas, de resolver as situações kármicas da vida dele, de completar os karmas financeiros, né? Ou seja, fazer da vida dele realmente um lugar bacana, um lugar melhor, né? Entre o dinheiro e o amor, ele tem um arcano aqui da justiça, do julgamento, que também tem um peso muito grande nas questões de leis de causa e efeito, de família, de laços familiares. É uma pessoa que provavelmente cuidou extremamente bem da sua família, que provavelmente nunca deixou faltar nada e que sempre se esforçou muito para ralar, para trabalhar. Então, pessoal, veja só como é que é isso, né? A matriz da vida é linda, é um trabalho mais bonito que eu já fiz na minha vida. Então, por favor, compartilhe, curta esse vídeo, mostre para as pessoas, para as outras pessoas, para que elas possam também receber essa dádiva, se conhecer, fazer a sua matriz da vida, é entender o que tem dentro de você, é abrir portas para que você melhore, para que você faça aquilo que é devido. No caso do Mel Gibson, provavelmente, eu não sei, né? A gente nunca sabe, mas provavelmente não acho que ele tenha feito a matriz da vida dele, tá? Não acho, mas pode ser que sim, pode ser que ele tenha feito, né? A gente não sabe, mas mesmo sem saber, é uma pessoa que vai atrás daquilo que realmente a vida chama para fazer. Tem pessoas que são assim, que são vencedoras, né, que são lutadoras, que vão atrás dos seus objetivos, dos seus ideais, mesmo sem saber, e se tornam vencedoras, né? Ou seja, tudo que tem na matriz dele, vocês estão vendo dentro da biografia dele. Não tem invenção, né? Não tem achismo, não tem... As coisas estão lá pontuadas, né? Obviamente que tem outras coisas que não dá para falar aqui, porque tem muita coisa de ordem muito pessoal, né? Como, por exemplo, as questões sexuais, né? Que ficam no meio da matriz, né? Aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ficam aqui, ó. Aqui, ó. No meio da matriz. Isso aqui é um código sexual na vida dele, tá? Então, gente, não dá. Tem coisas também da cauda kármica dele que não dá. Então, a gente dá aquelas pinceladas, inclusive estou falando para vocês o que está na web, na Wikipedia,
né? Não tô trazendo aqui uma descoberta, não, tá? Então, mas tem coisas que são internas, que são pessoais, e a gente tem que ter ética. Quem trabalha com esse tipo de coisa, né? A gente precisa ter ética para falar da vida íntima de uma pessoa. A gente não pode chegar aqui numa internet e soltar tudo, não dá, tá? Então, curte e compartilha o vídeo, tá? E um beijo gigante para vocês, até semana que vem.